Fala, fala galera, salve, salve rapaziada, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo para mais uma live hoje. Vamos entrando aí, deixando seus comentários. Eu não anunciei essa live hoje, né? A gente tá fazendo sem anunciar previamente, mas é um conteúdo muito interessante, muito importante para você que vai fazer o Enem, para você que está focado na preparação para o Enem aí no ano de 2023, o ano que está para iniciar, que tem um objetivo bem definido. Fica por aqui, que tem muita coisa importante para a gente tratar hoje, tá, galera? É... Esperando aí para galera entrar. Como é que vocês foram no Enem, galera? E aí, como é que tá a quantidade de acerto? Vou dar uma dica aí para vocês, tá? Vocês sabem que a quantidade de acertos pode determinar uma mesma quantidade de acertos, pode determinar notas muito diferentes na tri, né? Varia muito isso. Às vezes você tem um amigo aí que acertou a mesma coisa que você numa determinada área de conhecimento e você tem uma nota diferente dele. Vocês sabem que isso acontece. É o método que o MEC usa, né? Que é a teoria de resposta ao item. A gente pode falar e a gente vai falar muito mais disso daqui ao longo do ano. Eu tenho conteúdo preparado também para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre como funciona a teoria de resposta ao item. Mas na semana passada eu preparei um vídeo, tá lá no meu canal, dê uma olhadinha lá, onde eu falo, onde eu traço um paralelo entre quantidade de acertos e notas. Dá uma olhadinha lá que pode ser interessante para você aí que fez o Enem, que tem aí agora com o gabarito em mãos uma quantidade de acertos, mas não sabe exatamente aí quanto você, né, pode tirar, tá meio que boiando nessa área. Fica atento, dá uma olhadinha lá no vídeo que vale a pena, tá bom? Beleza. Vamos começar então? Galera, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Lucas, sou professor de matemática, especialista em aprovação no Enem. Nosso objetivo aqui é levar você aos 800 mais no Enem e fazer com que esse seja o seu último. Se ele é o seu primeiro, que ele seja o seu primeiro e último. Mas se você já fez outras vezes e está aí na batalha, que esse seja o seu último Enem. Beleza? Bom, galera, o assunto de hoje nós vamos falar sobre quando eu devo começar a estudar para o Enem. Professor, estou no final do ano, preciso tirar umas férias. Ou você acha que eu não devo tirar umas férias? Estou muito cansado. Começo agora, não começo? O que eu faço, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai trazer aí um pouquinho da nossa experiência para vocês, um pouquinho de orientação de como e quando começar a se preparar, beleza? Então, se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários, não deixe de colocar aí, porque se eu não conseguir responder aqui agora para você, que às vezes a gente se perde, acaba esquecendo de olhar aqui o chat, eu pego e respondo depois. Daí você pode ficar tranquilo que a gente responde e não deixa você aí na dúvida, tá bom? Beleza? Então vamos lá, galera? Vamos então ao que interessa, tá? Quando eu devo começar a estudar para o Enem, professor? Pois é, gente. Pessoal, eu costumo dizer, essa pergunta chega muito para mim, tá? Quando? Quando eu devo começar a estudar para o Enem? Eu costumo dizer que o Enem, ele é uma maratona, mas é uma maratona que não tem linha de largada. Ele só tem linha de chegada. Ele só tem data para acabar a maratona, mas ele não tem uma data para você começar a se preparar, para você começar a correr. Não tem, tá? Então, pensem aí, né? Você tem uma maratona,
Tá lá o cara que dá o tiro que a maratona começa. Isso não existe no Enem. No Enem, esse tiro de largada não existe. Bom, se ele não existe, vamos pensar. Quanto antes você largar, mais tranquila tende a ser a sua corrida. Mais facilmente você tende a chegar na frente do seu concorrente. Entende? Então, assim, se não tem linha de largada, pensa, galera, numa maratona que você tem a distância, você tem a linha de chegada, mas cada um larga a hora que quer. Gente, quem largar primeiro, ele vai passar menos sufoco, vai ter menos correria, sabe? Pô, larguei depois, eu tenho que chegar na frente daquele cara que tá lá na frente, então, pô, vou ter que acelerar meu passo, eu vou ter que deixar de tomar uma água, eu vou ter que, não vou poder prestar muita atenção em quem tá ao redor, ou a paisagem que tá ao redor, por quê? Porque eu tô na correria, porque eu tô atrasado, porque tem gente na minha frente. Enquanto, se você larga na frente, quem tem que correr atrás de você é o cara que está atrás, é o cara que deixou para sair depois, tá? Então, já coloca isso na sua cabeça. O Enem é uma maratona que não tem tiro de largada. Ele só tem a linha de chegada. Quanto antes você largar, mais fácil tende a ser a sua vitória, tá? Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Tende a ser mais fácil, tende a ser menos difícil. Deixa eu até corrigir, tá bom? Por quê, gente? Porque se você tem uma dificuldade, se você começa a se preparar e você percebe que você tem uma dificuldade, você tem mais tempo para corrigir. Se você deixa para sair 2 meses antes do Enem, 5 meses antes do Enem, 6 meses antes do Enem, você vai ter que correr. Quando você pegar para ver uma matéria que você fala assim, putz, eu não lembro disso. Eu vou ter que voltar, vou começar a aprender aqui função quadrática. Matéria é facinha, hein? Mas eu não lembro equação do segundo grau, eu não lembro fórmula de Bhaskara, eu não lembro soma e produto. Eu não sei resolver uma equação do segundo grau, logo você vai ter dificuldade com questões que envolvam função do segundo grau. Então, como é que você vai fazer? Você tem tempo? Quanto antes você largar, menos difícil tende a ser, ou mais tranquilo tende a ser a sua caminhada. Então, essa é a primeira coisa. Então, quando começar? Gente, quanto antes, o quanto antes, tá? Ah, mas eu tive um bom ensino médio, eu tive um bom ensino fundamental. Cara, mesmo assim, por quê? Porque tem gente que está estudando há 2, 3 anos para o curso que você quer. Você quer medicina? Tem gente estudando há 3 anos. Os estudos dizem que um aluno leva, em média, 3 anos para conseguir entrar em um curso de medicina. Ele leva, em média, 3 anos. O que é isso, né, gente? Eu quero dizer que tem gente que leva mais do que isso. Ah, você também quer dizer que tem gente que leva menos? Claro, sim, tem gente que leva menos tempo, tem gente que entra de primeira. Mas, em média, são 3 anos. Como é que eu reduzo esse tempo? Começando antes. Você está no segundo ano? Começa a estudar, tá? Se você quer a medicina e você quer sair direto do ensino médio para medicina, ok. Ah, eu estou no terceiro ano, professor, meu terceiro ano vai ser corrido. Eu aconselho. Por quê? Não é porque eu sou da área, gente. Eu aconselho porque vocês são novos. Eu aconselho porque vocês ainda não têm uma responsabilidade com uma casa. Vocês não têm que pagar um aluguel, muitos, né? A maioria, tá bom? Eu sei que tem gente aí que batalha, que já tá na luta aí, que precisa trabalhar para ajudar a família, mas ainda assim, lá na frente, quando você tiver um filho para criar, que você tiver a responsabilidade de alimentar, a responsabilidade de pagar as contas da casa, não tiver ninguém por você, vai ser muito mais difícil. Se você já está nesse ponto, eu tenho certeza que você acharia mais fácil se você estivesse se preparando só tendo que estudar, não é verdade? Então, se você
tá aí no seu ensino médio achando que tá tudo muito puxado, vai, pensa, foca no seu sonho, coloca ele na sua frente e vai atrás dele. O que que eu quero dizer com vai atrás dele? Cara, paga o preço que tem que pagar agora. Paga o preço que tem que pagar. Qual é o preço que você tem que pagar? Ah, o preço que eu tenho que pagar é dormir tarde. O preço que eu tenho que pagar é sair menos, é ir menos festinha. O preço que eu tenho que pagar é guardar meu videogame, que eu não posso, esse ano eu não vou mexer no videogame. Que seja o preço que você tenha a pagar, tá? Porque nada vem de graça, nada. Nada vem de graça. E as dificuldades é que vão fazer você valorizar cada conquista. Cada conquista que você vai ter, você vai valorizar de acordo com a dificuldade que você encontrar, beleza? Então vamos lá. Então esse é o primeiro ponto, tá? Quando eu devo começar? O quanto antes possível, tá bom? Então se você não pode agora, que seja amanhã, que seja mês que vem, mas o quanto antes, melhor. E se você vai deixar para começar a se preparar o mês que vem, saiba que tem um concorrente que quer o mesmo curso que você, que já começou a se preparar ontem, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Mas professor, eu estou muito cansado, professor. Estou muito cansado. Esse ano foi puxado, eu já fiz o Enem, eu já fiz cursinho. Eu não, minha nota não foi como, meus acertos não foi como eu esperava. Eu não sei como é que vai ser, se eu vou conseguir. Afinal, a gente sabe que depende também dos outros, não é verdade? Bom, a minha, eu falei para vocês o quanto antes possível. Por quê? Porque, gente, você tem que avaliar como é que foi sua rotina em 2022. Ela foi muito puxada, mas seja sincero. Seja sincero. Ela foi muito puxada mesmo, sabe? Por que que eu falo isso, gente? Porque eu tenho 33 anos, eu tô beirando aí meus 34. Eu ainda me acho jovem, porque parece que foi ontem que eu estava passando pelo que vocês passam, tá? Parece que foi ontem que eu estava na faculdade. E eu achava que aquilo era muito difícil. E de fato, na minha época, eu já estava trabalhando também, junto com a faculdade. Mas ainda era muito mais tranquilo, sabe? Eu tinha muito menos compromissos com o que arcar. Não tinha um filho para cuidar. Se eu quebrasse a cara era por mim mesmo. Então, aquela época era muito mais fácil. Aquela época era muito mais fácil. E olha que desde os meus 14 anos que eu estudo manhã, tarde e noite. Desde os meus 14 anos que eu tenho uma batida de manhã, tarde e noite, de compromisso com escola ou com trabalho, ou escola e trabalho. Então, isso não me matou, isso me fortaleceu, tá? Então, você pode estar achando que é muito difícil para você. Você corre o risco de chegar daqui a 20 anos e pegar e falar assim, eu deveria ter feito naquela época. E aí, eu sei que vocês, conselho, a gente diz que conselho, se fosse bom, a gente vendia. Mas eu deixo sempre esse conselho. Assim, eu já ouvi de pais dentro do meu curso presencial, porque eu tenho um preparatório presencial, eu já ouvi pais falando assim: "Ah, mas meu filho, a minha filha, ela estuda de manhã, chega em casa muito cansada, aí ter que ir estudar à noite, sair de lá tarde. Ela mal dorme, vai chegar em casa 10h30, 11 horas da noite para acordar no dia seguinte de manhã." E eu falo isso para os pais que vêm aqui. E fala isso para mim. Eu vou falar, mas isso não vai matar ela. Isso não vai matar ele. Muito pelo contrário, vai fortalecer. Porque agora ela aguenta fazer isso. É melhor do que ela ter que fazer isso e chegar em casa, ou ele chegar em casa e ter
outras atividades para fazer porque ele tem que fazer, porque ele tem um compromisso, porque ele tem um trabalho para cumprir, porque ele tem conta para pagar e ele vai ter que fazer. É melhor agora para garantir um futuro melhor para ele ou para ela. Então eu falo muito isso, tá? Mas por isso que eu falo, faça uma análise sincera. Seu ano realmente foi muito difícil? Porque se você começou a se preparar para o Enem 3 meses antes dele acontecer, cara, não foi puxado. Assim, foi corrido. Foi corrido. Mas o seu 2022 não. Foram 3 meses corridos. E o erro que você cometeu ano passado, você precisa corrigir nesse, cara. Você precisa começar antes. Tá bom? Agora, se foi um ano de fato muito puxado, às vezes a gente tem aluno aqui que tá no terceiro ano e aí ao mesmo tempo ele tá fazendo um cursinho, porque ele já botou na cabeça dele, quanto antes ele começar, mais rápido ele vai passar. E às vezes não foi dessa vez, vai ser o ano que vem. Mas aí, de fato, a rotina dele foi puxada. Às vezes o cara ele faz um terceiro ano técnico, às vezes o cara estuda, trabalha e faz o curso, enfim, ele está tentando, né, fazer tudo ao mesmo tempo e conseguir conquistar as coisas o quanto antes. Show. Beleza, então se você tem e tem essa consciência que realmente está muito desgastante para você, é melhor você dar uma segurada. Mas aí, o tempo, você também precisa. Quanto tempo você precisa para descansar? É um mês? Beleza. Então, tira um mês, descansa, e aí a gente vem pro próximo ponto, tá? É, quando você parar para descansar, gente, descansa mesmo, sabe? Não fica prostrado no sofá, de perna pro alto, que o mês vai passar e você vai ver que você não fez nada. Cara, sai um pouquinho, viaja, conhece outras pessoas, sabe? Dá uma arejada na cabeça, esquece um pouquinho de tudo. E aí, beleza. Quando você voltar, aí sim, vamos pro nosso próximo ponto. Quando você começar, e se você for começar agora, show. Se você for começar o mês que vem, show. Mas quando você começar, não para. Não para. Quando você começar a estudar para o Enem, tá? O meu conselho é: não para. Começou, traça seu planejamento e tenha constância. Tenha constância. O que que é a constância, gente? É assim, eu vou tirar 1 hora por dia, mas tira 1 hora por dia. Eu vou tirar 1 hora a cada 2 dias. Tire 1 hora a cada 2 dias. Existem estudos que provam que a nossa mente ela cria uma rotina em torno de 30 dias, tá bom? Entre 15 e 30 dias nós já criamos uma rotina e aquilo fica meio que impregnado. O que que é isso? Antes desse período, você vai sentir muita dificuldade. Você vai ter muita dificuldade. Você vai lutar contra você mesmo para conseguir fazer aquilo que você se propôs a fazer. Mas, nesse período, força, faça, sabe? Se dedica mesmo assim, luta contra você mesmo. Quando você sentir que tá meio assim, não, eu vou lá, eu vou fazer. Porque depois desses 20, 30 dias, a sua rotina vai ser mais suave. Como assim? Você não vai sentir tanta dificuldade em cumprir com o que você se propôs. Mas nesse primeiro períodozinho aí, eu não vou mentir para você não, vai ser difícil, mas não para. Não para, tá bom? Faz o que eu tô te falando. Segue firme e seja constante. E aí dentro dessa constância, o que que eu recomendo? Na constância, você pode diminuir. Você pode aumentar, mas você não pode diminuir, tá? Corrigindo aqui, você pode aumentar. Como assim? Se você separou, vamos botar 2 horas por semana,
como tempo de estudos. Ah, eu só tenho sábado, professor, eu vou tirar 2 horas no sábado para estudar. Ok. Não diminui isso para 1h30. Não diminui isso para 1h50, não. Não faz isso. Mas, pelo contrário, aumenta. Então, seja constante no que você se propôs como mínimo para ser feito. O mínimo. Então, assim, é 2 horas no mínimo por semana. É 1 hora no mínimo por semana. E aumente gradativamente isso, tá? Vai aumentando gradativamente a sua rotina de estudos, porque você tem muito conteúdo para o Enem. Você tem muito conteúdo até o Enem. Falando de matemática, normalmente a gente trabalha ainda com conteúdos de 9º ano. E isso no mínimo. Por que eu falo no mínimo? Porque na matemática você tem vários pré-requisitos, não é verdade? Eu vou ensinar, por exemplo, é, função exponencial, tá bom? E aí, em função exponencial, tem muita propriedade de potência. E propriedade de potência, às vezes, é de 8º ano, dependendo do colégio que você estuda, do estado que você estuda. A gente vê no 8º. Já cansei de dar aula de propriedade de potência no 8º ano. E aí o cara vai ver isso lá no ensino médio, a função exponencial, e ele fica enrolado. Então, muitas das vezes, você tem que revisar um conteúdo que é de ensino fundamental. Então, olha quanto conteúdo você tem, tá bom? Para estudar. Então, assim, meu conselho, vai aumentando gradativamente, tá? Mas não diminui, tá bom? Não diminui. Estabelece o mínimo. Passa-se 2 meses, um mês, sobe isso um pouquinho, meia horinha, depois sobe mais meia horinha, e aí quando chegar lá no final, você vai perceber que você está já estudando bem mais do que você se propôs. Mas, constância, tá? Seja o tempo todo constante. O que vai acontecer, gente? Muita gente, vocês precisam ter isso bem claro desde o começo, tá? Muita gente vai te puxar para trás, tá bom? Muita gente vai achar que você é doido, você é nerd, você é isso, você é aquilo, que você é sonhador, que você sonha alto demais, tá? Não importa se você é de escola pública, se você mora numa favela, não importa. Se você tem uma condição legal, não importa. Tem gente que vai tentar te puxar para trás, que vai tentar te desviar do foco, tá bom? E aí, o que você precisa ter muito claro assim, gente? Ninguém vê a sua luta no dia a dia, tá bom? Mas quando você vencer, vão falar que você teve sorte. E essa rotina é o que vai te levar à sorte. Quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter. Beleza? Tá? Por quê? Cara, até seu chute passa a ser consciente, cara. Tem coisa que você fala assim, porra, isso é absurdo, não tem como dar esse resultado. Isso daqui é absurdo. Não... Cara, você nem percebe que você está fazendo uma seleção, mesmo quando você não sabe do assunto, quando você não tem certeza da resposta. E aí, por isso que muita gente diz que tem sorte. Agora, uma coisa é você chutar uma entre 5. Outra coisa é você chutar uma entre 2. Uma entre 3. Probabilidade de você acertar é muito maior quando você chuta uma entre 2. É simples. E óbvio, a sua chance de acertar é muito maior. E aí, por isso que muita gente diz, você vai falar assim, pô, chutei essa questão. Acertei, isso é bom de chute. O nego vai falar, lá, sortudo. Mal sabe ele. E às vezes nem você consegue perceber que, na verdade, você já teve uma seleção, já pré-selecionou dentre as alternativas que você tinha. Isso é muito comum, tá, galera? Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Então, vamos lá, recapitulando. Quando eu começo? O quanto antes. Então, eu começo a estudar o quanto antes possível. Veja como foi sua rotina para você conseguir entender se realmente você precisa de um período de descanso e quanto tempo você precisa. Mas que ele seja o menor tempo possível e que você comece o quanto antes possível, tá?
Terceiro, começou? Não para. Estabelece um mínimo e sobe gradativamente, ok? E aí a gente vem para o quarto ponto. Gente, mesmo dentro da sua rotina de estudos, uma vez estabelecida a sua rotina, você precisa e muito cuidar da sua saúde mental, tá bom? Você precisa cuidar dela. E aí, como que você cuida da sua saúde mental? Você precisa praticar atividade física. Nosso corpo produz hormônios que melhoram a nossa atividade cerebral e, consequentemente, a nossa capacidade de absorção dos conteúdos. Então, você precisa ter uma rotina de exercício. Professor, pô, eu sou sedentário, cara, cria alguma coisa que você deve gostar. Você gosta de andar de bicicleta? Anda de bicicleta, cara. Tira um tempo e anda de bicicleta. Você gosta de jogar futebol? Pô, tira um dia e joga futebol. Ah, eu não gosto nada disso. Cara, se força então, caminha. Faz uma caminhada, faz uma corrida, sabe? Mas você precisa fazer uma atividade física muito além da parte estética. Isso é bom para sua memória. A gente é, automaticamente gera uma sensação de bem-estar. Por mais cansado que você possa estar logo no começo de uma sequência de atividades, né? Pô, comecei a fazer academia. Você vai, pô, esses dias não, né? Uns anos atrás aí, eu resolvi fazer CrossFit. Resolvi fazer. Aí fui fazer CrossFit, fui no primeiro dia. Aí no primeiro dia me chamaram, pô, eu dei um azar, gente, dei um azar. Logo no primeiro dia, mandaram subir e descer a escada várias vezes. E é um prédio, o CrossFit era no quarto andar do prédio, então eu tinha que subir e descer 4 andares. É aqui no prédio do curso. Beleza. Subi. Desci, subi, desci, subi, desci. Quando acabou, eu falei assim, caraca, acabou, né? Por hoje tá bom. Aí eles esperaram, falaram, não, agora a gente vai correr na rua. Aí foi a galera correr na rua. Aí a gente começou a correr na rua, galera, tinha uns gordinhos, assim, nada contra, tá, gente? Não é preconceito não, mas tinha um pessoal mais gordinho, correndo, e um pessoal mais levinho e tal. E no começo eu falei, não, tô bem, eu vou acompanhar o pessoal da frente. Comecei a acompanhar o pessoal da frente. Aí eu peguei, no meio do caminho eu já tava assim, pô, não preciso tanto, né? Meu primeiro dia, posso ficar mais no meio. Fiquei mais, diminui o ritmo. Daqui a pouco, os gordinhos que estavam atrás estavam quase chegando em mim. Aí eu pensei, aí não, aí eu não posso, eu vou passar vergonha. É o meu primeiro dia, mas eu tenho que, né? Eu não posso ficar para trás deles, não. E aí forcei. Gente, eu fiquei 2 semanas sem sentir minha perna. Eu não, naquele dia, eu fui descer a escada e eu não dobrava a perna. Eu tava andando igual cadeirudo, que vocês não devem é, conhecer uma novela que tinha um personagem desse, que andava com a perna meio aberta assim, ó, não dobrava. Cara, por que eu tô falando isso? Né? É, no primeiro, no começo vai ser difícil mesmo. Eu sei que vai ser. No começo vai ser difícil para vocês. Essa dor, essa coisa que realmente para quem é sedentário é complicado. A galera aí que já pratica atividade, pô, não tem dificuldade nenhuma, eu tô chovendo no molhado, mas para você que acha que traçar a rotina de estudos é só sentar no livro e eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso mais de academia, eu estou fazendo academia, eu tenho uma rotina de treino, eu vou parar, ou eu jogo futebol, eu vou parar. Não, não é isso. Você precisa ter sua atividade física, tá? Não falo nem em diminuir, a não ser que você seja aquele cara que é academia de manhã e noite todo dia. Eu acho desnecessário, mas se você faz todo dia da semana e você se sente bem com isso, que esse tempo seja cumprido. Você vai ter que abrir mão de outras coisas. Agora, se você não tem tempo nenhum para abrir mão de outras coisas, aí fica complicado. Eu só recomendo de fato que não abram mão de alguma atividade física. Se for preciso diminuir, ok, mas eu não estou falando isso. Mas que não abram mão de uma atividade física e se você não faz, arrume uma.
Arrume uma que seja da forma que você goste. Como eu falei, caminhar, correr, pedalar, jogar futebol, mas faça uma atividade, porque isso vai melhorar a sua capacidade cognitiva, beleza? É, e galera, a minha última dica assim compra um curso. Compra um curso, e eu diria para você comprar um curso online, tá? Por quê? Ah, professor, mas você tem um presencial. Se você tem condição de comprar um presencial, ok. Mas mesmo assim, eu diria para você comprar um online. Mesmo assim, eu acho que uma coisa não substitui a outra, tá? Primeiro que o online você pode assistir a hora que você quiser, quando você quiser, e muitas das vezes você tem você pode assistir na velocidade que quer, você tem conteúdo extra, você consegue selecionar o conteúdo que você quer estudar. O curso presencial não. O professor tem ali já programado qual aula ele vai dar e você chega lá para assistir. Aqui no online não é assim. Você pode assistir a aula que você quiser. Por isso que eu acho que uma coisa não substitui a outra. Porque de fato tem coisas que é bom você estar com o professor na sua frente, mas ao mesmo tempo a flexibilidade de escolher e estudar aquilo que você sabe que você precisa mais também eu acho fundamental, tá? É, mas por quê, professor? Sim, tem tanta videoaula, eu acho tanto conteúdo gratuito na internet? Acha. Você entrar no meu canal, você vai achar um monte de coisa falando sobre falando sobre dicas, sobre conteúdos, correção de questão do Enem. Você acha de tudo. Tem videoaula minha, tá, mas tem uma coisa que é a organização. Sabe, uma coisa que eu não consigo botar no YouTube, por exemplo, é você ter uma aula e logo em seguida um exercício, um teste, entendeu? No meu curso online tem. Então, essa é a diferença, sabe? Você ter essas possibilidades, organização dos conteúdos, saber a ordem de se estudar eles, sabe, ter todo o extra que envolve além de aula ao vivo, que muitas das vezes você tem, e aí você supre essa carência, às vezes, eu não posso pagar um curso presencial, mas um bom curso sempre tem aulas presenciais, não, aulas ao vivo, e com o meu, por exemplo, não deixa de ser assim. Mas ainda tem uma outra coisa, que é o fato de você estar em uma comunidade isso é outra coisa que nós temos, né? É você estar em uma comunidade que está passando pelas mesmas perrengues que você. Você está no meio de uma comunidade que tem os mesmos objetivos que você, tá? Então isso também é algo fantástico, gente. Porque tem uma frase que é muito interessante, que é assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. E isso é perfeito, cara. Porque quando você tá junto, um ajuda o outro. Sabe, você tem uma dificuldade em um assunto, seu amigo tem outra. Você tem uma facilidade em um assunto, seu amigo tem outra. Um consegue ajudar o outro. E isso permite com que vocês cheguem mais longe. Então pensem nisso. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. E aí você ter o suporte de um professor, o suporte de uma plataforma e toda uma comunidade que está passando pelas mesmas coisas que você, cara, isso é fundamental para que você consiga alcançar seu sucesso, tá bom? Então, é, essas são as minhas dicas. Quando começar a estudar? O quanto antes, tá? Acha que eu preciso descansar? Você precisa fazer uma autoanálise, mas de quanto tempo você precisa e que seja o menor tempo possível para que você cumpra a primeira, que é começar o quanto antes. Terceiro, começou, não pare, seja constante. Quarto, reserve um tempo para você praticar atividade. E por último, compre um curso. Compre um curso online. Você vai estar acompanhado de um profissional, você vai estar acompanhado de pessoas que
estão com as mesmas dificuldades e os mesmos sonhos que você. Um puxa o outro, um ajuda o outro. E se você está pensando realmente em cumprir com esses planos, com essas dicas que eu te dei, eu te peço só uma coisa. Espera um pouquinho, porque nós vamos abrir uma turma de extensivo para 2023 e eu tenho certeza que esse vai ser o seu último Enem. Valeu, galera! Pessoal, agradeço demais a participação de vocês na nossa live de hoje e deixem aí seus comentários, suas dúvidas, eu vou respondendo. A gente vai tirando, sanando dúvidas. Podem me chamar no direct. Estou aberto aí para eu mesmo que respondo os meus directs. Então pode me chamar aí que a gente troca uma ideia, a gente conversa. Se você tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que eu não levantei aqui, pode colocar aí para a gente dialogar e trocar uma ideia bacana. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.